pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E esse vídeo é o último vídeo da sequência a respeito de sistema trifásico. No vídeo anterior, nós falamos a respeito de sequência de fases. Eu confesso que é um tema muito técnico, embora nós tentemos aqui no canal tratar de assuntos que sejam de interesse comum, de pessoas que são curiosas a respeito de elétrica e para aqueles que são da área técnica também. Mas às vezes a gente acaba esbarrando em temas que são estritamente técnicos, que é o caso desse assunto a respeito de sequência de fases. Mas é um tema importante para todos aqueles que são da área, principalmente da área técnica, e para aqueles que estão estudando para algum concurso, alguma coisa nesse sentido. Então é importante que você compartilhe o nosso vídeo, comente, que você se inscreva se você ainda não é inscrito e ative as notificações para que você seja informado de novos vídeos do canal. No vídeo anterior nós falamos a respeito de sequência de fases, começamos a falar sobre esse assunto e falamos especificamente da sequência ABC ou sequência positiva e definimos os fasores das tensões. E nesse vídeo nós falaremos a respeito da sequência CBA. Então, assim como na sequência ABC, nós formamos um triângulo padrão para fasores, na sequência CBA, nós temos também um triângulo padrão. E esse triângulo, ele tem um vértice A para baixo. Nós temos o vértice C e B e o A aqui para baixo. Lembrando que cada vértice representa uma das fases do nosso sistema trifásico. E diferente da sequência ABC, a sequência CBA, ela entende que o nosso gerador ele está girando no sentido horário. Então, o gerador ele é analisado, essa sequência toda, os fasores são definidos aqui, entendendo que o nosso gerador ele está girando no sentido horário. Então, se nós temos um sentido horário para as fases, para as tensões de linha e tudo mais, nós veremos aqui o seguinte: nós temos uma tensão entre C e B, entre as fases C e B, e o sentido seguindo o sentido horário. Entre a fase B e a fase A, nós temos um vetor aqui, e entre a fase A e a fase C, nós temos um outro vetor aqui. Então nós temos aqui um VBC, a tensão de linha, que é a tensão entre as fases, uma tensão VBC, a tensão VAB, a tensão de linha AB, entre as fases A e B, e a tensão de linha CA, que é a tensão entre as fases C e A. Então, dessa forma, nós temos os vetores das tensões de linha. E como é que nós definimos, então, os ângulos de cada uma das fases? Nós já vimos, como no sistema anterior, que a gente vai colocar no início de cada vetor os eixos x e y. E a gente vai usar sempre os vetores que estão na vertical ou na horizontal como referência para nós. Então, nesse caso aqui, nós vamos usar esse vetor aqui da tensão VBC como referência. E aqui nós temos, por exemplo, o eixo y, o eixo x. E a gente vai perceber que o vetor da tensão BC está com um ângulo de 0 grau aqui, olha, porque está exatamente em cima do eixo X. Então, o ângulo da tensão de linha VBC vai ser VL, ângulo de 0 graus. A próxima tensão vai ser a tensão entre B e A. De igual modo, nós vamos colocar aqui, olha, o eixo Y, o eixo X, e a gente vai perceber o seguinte:
nós já falamos que as tensões no sistema trifásico, elas estão defasadas em 120 graus elétricos umas das outras. Então, eu tenho um ângulo formado da tensão anterior, que estava no ângulo zero, para cá, um ângulo fazendo esse movimento, né, no sentido contrário, um ângulo de menos 120 graus. Olha. Então, eu tenho a minha tensão VAB, VL ângulo de menos 120 graus. E aqui eu tenho o meu VCA. De igual modo, eu tenho eixo Y, eixo X, o BC que estava no ângulo zero, e eu tenho que ter 120 graus daqui para cá. Então eu tenho 90 até aqui, mais 30, então eu tenho 120 graus. É o ângulo da tensão VCA, tensão de linha VCA, 120 graus. Então dessa maneira aqui eu tenho as minhas tensões de linha com seus ângulos. Agora nós teremos as tensões de fase. Então as tensões de fase nós teremos aqui o nosso VCN, que é o ponto comum, o VBN e o nosso VAN. Nós falamos que esse ponto comum nós chamaríamos de N. Bom, da mesma forma nós temos aqui o sistema XY, então o eixo Y, o eixo X, e aqui a gente começa a definir as tensões. Dentro desse eixo X e Y, nós conseguimos perceber que essa tensão VAN aqui, olha, tem um ângulo de 90 graus para baixo. Então eu tenho um ângulo de menos 90 graus para VAN. Então nosso VAN é V de fase, ângulo de menos 90 graus. Agora nós temos uma tensão aqui, olha, que precisa ser de VAN para VBN, eu preciso ter uma tensão de 120 graus. Se eu tenho 90 aqui, eu tenho então 30 graus aqui, olha, para totalizar os meus 120 graus. Então eu tenho VBN, ângulo de 30 graus. E o meu VCN, eu preciso ter daqui até aqui 120 graus. Se eu já andei 30, eu tenho mais 120 aqui, olha. Ou seja, no final, o ângulo final, 30 com 120, no final eu vou ter um ângulo de 150 graus, fazendo toda a expressão do ângulo. Então nós teremos um VCN, V de fase, ângulo de 150 graus. E, da mesma forma que nós mencionamos no outro vídeo, existe uma relação matemática entre o módulo da tensão de linha e o módulo da tensão de fase. O módulo da tensão de linha é igual ao módulo da tensão de fase vezes raiz de 3. Então, dessa forma, nós definimos os ângulos de todas as tensões, tanto de linha como de fase, para a sequência CBA. Beleza, pessoal? Nós nos vemos então nos nossos próximos vídeos.